Alegremo-nos e nele exultemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém? Louvai a Jesus, amoroso, na cruz os pecados levou, que nos enche de santo gozo, com sangue o céu nos ganhou. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvei a Jesus poderoso, que veio livrar da prisão um povo cativo, medroso, que não tinha consolação. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvei a Jesus, vosso guia, no mundo de tribulação. E não tem temor quem confia, mas em Deus mais real proteção. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvei a Jesus, dai-lhe glória, pois Rei e Senhor Ele é. Na cruz nos ganhou a vitória, vencei com Jesus pela fé. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Glória a Deus, em nome de Jesus, amém? Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue, pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue. Pelo sangue de Jesus no Calvário.
Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai bendito e Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por este novo dia. A tua palavra nos diz, Senhor, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Mais uma vez, Senhor, nós fomos acordados, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu favor. Que a gente neste dia, Senhor, venhamos ser tocados, Senhor, para voltar os nossos olhos, Senhor, para ti. A tua palavra nos diz em Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma, guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Nós te louvamos, Senhor, por esta misericórdia. Nós te louvamos, Senhor, pela tua graça. Senhor, a tua palavra nos diz que quando Josafá ele recebeu uma notícia, Senhor, que multidões ameaçavam atacar, Senhor. A tua palavra nos diz que Josafá ele temeu, mas Josafá, meu Deus, ele decidiu te buscar, reconhecendo a ti como o único socorro. Glória a Deus em nome de Jesus. Josafá ele não recorreu ao exército, aos soldados. Josafá ele te buscou, Pai. Ele congregou, Senhor. Ele se humilhou em jejum. Ele buscou a tua face, Senhor, em adoração, Pai querido, reconhecendo, Senhor, que ele não podia resistir àquela grande multidão. E ele disse, Senhor, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Josafá recorreu a ti como socorro bem presente. E o Senhor respondeu, Senhor, através do teu espírito ali que se apossando de Jaziel, para que não tivesse medo, porque aquela peleja não era deles, mas de Deus. Senhor, o Senhor comprou toda a batalha, Senhor. O Senhor comprou toda a peleja, Pai querido. Quando o Senhor nos comprou a preço alto, a preço de sangue, a tua palavra nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, meu Deus, tudo nós entregamos em tuas mãos e pedimos o teu socorro. E nós já te agradecemos pela graça, pela salvação, pelos livramentos, pela cura, pela paz, pelo refrigério, pelo descanso, Senhor, pelo alimento, Pai querido. Nós te damos toda a honra, te damos toda a glória e te damos todo o louvor, Senhor, porque tudo é teu. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Quando o Senhor formou, Pai querido, o homem, o Senhor criou o homem, Senhor, para ter, meu Deus, para ser dependente de Ti, para ter relacionamento, para ter comunhão a Ti, Senhor, por meio da obediência à Tua palavra. Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome. Mas a tua palavra nos diz, por causa da desobediência, houve a queda do homem. E o pecado fez separação, Senhor, entre o homem e o Senhor. Mas a tua palavra nos diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira, Senhor, que o Senhor entregou o seu Filho amado Jesus Cristo. Que através, meu Deus, do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Deus, recebemos, meu Deus, essa reconciliação, a nova aliança, Senhor. Por meio, meu Pai querido, teu Filho amado Jesus Cristo, temos comunhão contigo, Jesus. Mas é necessário que haja arrependimento para remissão, para irmos até a Ti, Senhor, por meio do teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, alcança nesta hora vidas, situações, Senhor, que precisam do teu socorro bem presente na hora da angústia, Senhor. Dá livramento, Senhor, salva, levanta o povo para te glorificar, para te adorar e reconhecer que só o Senhor é Deus, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Nos envia o teu Espírito Santo e nos conduz em toda a verdade. Glória a Deus. Ontem, uma ministração, eu falei sobre ali a perseguição de Saul a Davi. E eu comecei
falando sobre uma oração do Salmos 18, onde Davi ele invoca o nome do Senhor, onde ele adora o Senhor, onde ele relata o seu amor a Deus em obediência, mas ele também coloca diante de Deus toda a perseguição, né, dos seus inimigos. E em 1 Samuel 18, a partir do versículo 7 em diante, me chamou a atenção. É o cântico das mulheres indigna Saul. Assim diz a palavra do Senhor em nome de Jesus. E as mulheres, tangendo, se respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então aqui foi um cântico de mulheres que reconheciam que perante uma guerra, Davi, ele tinha sido ali superior. E isso, né, soou como mal a Saul, que ali incitou ali um sentimento de inveja. Ele falou, ele respondeu. Então Saul se indignou muito àquela palavra, pareceu mal aos seus olhos e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhes falta, senão só o reino? Então, Saul, ele não gostou desse reconhecimento que aquelas mulheres tiveram ali a Davi, né? Um sentimento ali de inveja ali, porque Saul ele queria o reconhecimento para ele, ele queria o elogio para ele. E a palavra do Senhor nos diz: e desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Então, a partir daquele dia, né, Saul ele começou a olhar Davi como uma ameaça para ele e para o seu reinado. Versículo 10. E aconteceu que ao outro dia, que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. Então a gente vê aqui que esse sentimento que Saul teve contra Davi, durante aquele sentimento, né, Davi ele não sabia, mas Deus estava vendo. E a palavra do Senhor nos diz que no outro dia um espírito mau da parte de Deus se apossou de Saul. Então, o que que isso nos traz para a nossa meditação? A gente precisa fazer exames de consciência, né? Que a gente precisa nos examinar. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos olhares. Porque tem coisas que as pessoas não estão vendo, mas o Senhor está. E por isso a importância da gente se permitir ser tratado pelo Senhor. De a gente se permitir ser purificado, ser moldado, para que a gente não carregue trevas, achando que alguns comportamentos são naturais e que não devem ser retirados. A palavra do Senhor nos diz, Jesus diz, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, quando Saul se comporta dessa maneira, não é uma atitude agradável. A palavra do Senhor nos diz que Saul, ele foi levantado como rei porque o povo, né, de Israel, achando que Samuel já estava velho e que os seus filhos, né, que Joel e Abias, que Samuel tinha colocado como juízes, eles não eram ali íntegros diante daquele exercício, mas que eles só queriam saber do dinheiro. Então aquele povo, né, ele se reúne e pede um rei para Samuel. Eles queriam ser dominados por um reinado. Eles queriam ter um rei, assim como outras nações também tinham. E isso não soou bem para Samuel. Mas Samuel vai e ora ao Senhor. Samuel, ele leva essa situação diante de Deus. E Deus, ele fala para Samuel: atenda ao pedido do povo, não só a você. Eles rejeitaram a mim como rei. Porque aquele povo, ele era conduzido por Deus.
Samuel ali era um profeta do Senhor no meio daquele povo. Então, aquele povo era regido ali pela vontade. Deus queria que aquele povo fosse dependente de Deus, que aquele povo permanecesse na dependência de Deus. Mas aquele povo, eles agiram de maneira ingrata e agora não queriam mais ser conduzidos. Eles queriam um rei. Eles queriam alguém para que os dominasse. Então, Samuel ficou entristecido com essa situação. E Samuel vai e ora ao Senhor. Então, Deus vai e pede a Samuel, né, para que ungisse Saul. A palavra do Senhor nos diz que Saul, ele foi ungido como rei, mas o Senhor teve que mudar o coração de Saul, para que Saul ele exercesse o reinado. A palavra do Senhor nos diz, glória a Deus em nome de Jesus. Em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1 em diante. Samuel unge Saul como rei de Israel. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou. E disse: Porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre sua herdade? Então Saul teve a oportunidade ali de servir um reinado qual Deus tinha lhe concedido, lembrando que foi a pedido do povo. O povo rejeitou tanto a Samuel quanto a Deus. Não era uma vontade de Deus levantar Saul como rei. Mas Deus permitiu que Saul fosse rei. No versículo 8, a palavra nos diz, essa aqui é uma fala de Samuel. Tu, porém, descerás diante de mim a Gigal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. A todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. Então, a gente vê aqui que o profeta Samuel, ele dá uma exortação para que Saul obedecesse. Era para ele esperar 7 dias pelo profeta Samuel, que ofereceria ali um sacrifício. Ele ia ali orientar, instruir Saul de que forma Saul ia fazer aquele sacrifício. Mas a gente também vê aqui que por conta, né, do pedido do povo, né, Saul ele foi ungido rei. Mas a gente vai ver aqui para frente que Saul ele começou a ser influenciado tanto pelas situações como pela voz do povo. Então, essa foi a exortação que o profeta Samuel deu para Saul. Mas a palavra do Senhor nos diz em 1 Samuel capítulo 13, versículo 8 em diante. E esperou 7 dias, até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo se espalhava dele. Então Saul disse: Traze-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e oferecerei o holocausto. Então, devido ali, ele esperou Samuel, e Samuel não chegava, e Saul ali, influenciado pelo povo, Saul decide fazer o sacrifício sozinho, sem a presença do profeta, sem esperar ali como o profeta havia determinado. Então a gente vê aqui que desde o início, Saul ele é influenciado pelo povo, pelas circunstâncias, e ele desobedece ao profeta Samuel, oferecendo sacrifício.
Versículo 10. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então o profeta disse 7 dias, só que ele foi influenciado pelo povo, pela situação. Então a gente vê aqui que mesmo ali Deus, né, tendo ungido Saul, colocando ele ali como autoridade, dando-lhe um reinado, mas a vontade de Deus em ter mudado o coração de Saul era que Saul ele se voltasse para Deus em dependência, ou seja, em obediência à sua palavra. Deus colocou ali o profeta Samuel para orientar Saul, para ali o instruir, para ali ensinar. Mas a gente vê aqui que o coração de Saul estava no seu reinado, estava, né, na coroa. E por isso ele foi influenciado pelas circunstâncias e pela voz do povo. E acabando ele de oferecer o sacrifício, Samuel chega. Então o que é que essa palavra traz para mim e para você? Que eu e você, a gente precisa, sobre todas as coisas, priorizar a voz de Deus. Que a gente não seja influenciado pelas nossas emoções, pelas nossas vontades, por conselhos, exceto se o conselho for do Espírito Santo. O Senhor, o Deus, ele pode usar um profeta do Senhor, assim como usa Samuel. Mas aqui, Saul, ele foi influenciado pela pressão do povo. E assim que ele terminou de fazer o sacrifício, Samuel chega. Então, em tudo, a gente precisa colocar diante do Senhor, estar orando, pedindo a orientação de Deus. É por isso que o Senhor nos dá o Espírito Santo, para que a gente seja ajudado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai guiar tanto a mim quanto a você em toda a verdade. Versículo 11. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gigal, e ainda a face do Senhor não orei, e violentei-me a oferecer holocausto. Então a gente vê aqui que Saul, ele coloca ali a opressão do povo, e ele ali, né, ele cede ali as ameaças, e ele relata, ele reconhece que ele não orou ao Senhor, que ele não apresentou essa situação ao Senhor. O que é que essa palavra ensina a nós? Que a gente precisa orar. Orar é comunhão. Orar é a gente colocar diante de Deus e esperar a resposta do Senhor. A palavra do Senhor nos diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Mesmo que a situação esteja contrária, mesmo que a situação esteja opressa, mas que a gente não venha a ser influenciado por situações, por conselhos, por ofertas, mas que a gente permaneça fiel ao Senhor. E essa era a vontade de Deus, que Saul ele permanecesse fiel a Deus. Então ele diz que ele não orou, né? Que ele se apressou em fazer o holocausto, o sacrifício sozinho, sem a presença do profeta. Então disse Samuel a Saul: obraste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Nossa, essa palavra, se Saul tivesse obedecido o mandamento, porque foi um mandamento de Deus, que Deus orientou ao profeta Samuel a falar ali para Saul para que ele obedecesse. Então ali era a oportunidade de Saul obedecer, porque Deus o confirmaria o reinado para sempre. Ele não obedeceu. Ele foi vulnerável e ele não obedeceu ao mandamento de Deus. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Ou seja, naquele momento Samuel falou para Saul
que o reinado não ia permanecer por conta da desobediência ao mandamento de Deus. Por ele não ter esperado Samuel para fazer o sacrifício, como Samuel tinha ordenado que ele esperasse 7 dias, que ele ia ensinar como havia de fazer. A palavra do Senhor nos diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Isso significa a gente priorizar a palavra, ao invés do nosso próprio entendimento, das nossas vontades, sentimentos, emoções e sentimentos ou circunstâncias, porque a vontade do homem, o pensamento, o próprio entendimento, né? Isso são deduções. É que Saul, ele deduziu coisas, ele foi influenciado ali pela opressão, pela situação, e ele tomou uma decisão precipitada. Então, quando Deus manda a mim e a você amar a ele, isso significa obedecer os seus mandamentos, priorizar a sua palavra, né? Ter a palavra do Senhor em primeiro lugar. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então levantou Samuel e subiu de Gigal de Gibeá de Benjamim. Então, por conta dessa atitude, dessa desobediência de Saul, Samuel ele fala ali que o Senhor já ia buscar um novo rei, mas que tivesse um coração segundo o coração de Deus, que tivesse um coração que se submetesse à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus. Então aqui Saul ele já foi avisado que o Senhor procuraria um coração segundo o coração de Deus. A palavra do Senhor nos diz em Atos, Deus fala: achei Davi, homem segundo o meu coração que fará toda a minha vontade. Então Davi lá atrás das malhadas, Davi ali que pastoreava as ovelhas de seu pai, Davi estava sendo visto por Deus, por causa das intenções do seu entendimento, do seu coração. Porque Deus ali já estava vendo Davi, um coração que ia se submeter a ele. Apesar de suas fragilidades como ser humano, como Davi, né, ele falhou. Mas havia ali um coração que ia ser sincero, um coração rendido, um coração quebrantado, um coração que ia reconhecer que sem Deus, sem a presença, ele não podia nada. Um coração que ia depender de Deus para tudo. Um coração adorador, um coração que ia se submeter à palavra de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz, né, no capítulo 15, mais uma ordem de Samuel para Saul. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te de sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs num caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere o Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de mama, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. Então, mais uma vez, Deus dá ordem ali a Saul para que destruísse todo aquele povo, tudo quanto tinha. Era uma ordem. E a vontade de Deus é que Saul obedecesse à risca aquilo que ele estava ouvindo. Versículo 4. E Saul convocou ao povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e de 10.000 homens de Judá,
Chegando, pois, Saul à cidade de Ameleque, pôs emboscada no vale, e disse Saul aos queneus: Ide-vos e retirai-vos, e saí do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul aos amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Saul, ele mais uma vez ele não obedece, ele faz em parte. Ele não destruiu Agag e ele deixou tudo que parecia aos olhos dele e aos olhos de quem estava com ele, o que podia aproveitar, o que era bom, ele deixou vivo. Ele não obedece mais uma vez à voz do Senhor. Mais uma vez ele é influenciado. Mais uma vez ele segue o seu coração. Aquilo que ele achava que devia fazer. E ele deixa Agag vivo. As outras coisas, né, que parecia ser bom, ele deixa vivo. E a palavra do Senhor nos diz: Deus manda Samuel repreender a Saul. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então, quando Deus ele escolhe de início, Saul ele obedecia, mas depois ele começou a desobedecer. A gente vê aqui que Saul ele não foi trabalhado, né? Ele não teve experiências, né? Ele não buscou experiências com Deus. Ele não buscou intimidade com Deus. Ele quis exercer o seu reinado, mas ele não buscou dependência de Deus e por isso ele era influenciável. Ele era influenciado, isso lhe causou desobediência à palavra do Senhor. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Samuel ficou triste, a palavra do Senhor nos diz, porque era da vontade também de Samuel que Saul ele se rendesse a Deus, que Saul ele obedecesse a Deus, mas ele desobedeceu. A vontade que Deus tem para mim e para você é nos reconciliar a Ele por meio de Jesus. A vontade que Deus tem para mim e para você é que a gente seja praticante da palavra. E muitas vezes essa prática da palavra vai ser em situações contraditórias, desfavoráveis, mas é aí que a gente precisa obedecer. É aí que a gente vai mostrar onde está o nosso entendimento, o nosso coração. Por isso que o Senhor quer nos retirar das nossas emoções, das nossas circunstâncias emocionais, físicas, e nos levar para a sua palavra, para que a gente se submeta à sua palavra, para que a gente permaneça na sua presença em obediência. E madrugou Samuel para encontrar a Saul. E a gente vê aqui que Samuel, ele clamou, ele intercedeu por Saul. E anunciou-se a Samuel dizendo: Já chegou Saul e Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gigal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito tu do Senhor. Executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este?
nos meus ouvidos, e um mugido de vacas que ouço. Então, quando Samuel chegou ali, Saul, ele disse que ele tinha feito exatamente o que Deus tinha mandado. E Samuel ouvindo ali os animais que ele tinha deixado vivo. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse, né, que tinha feito, né, o que tinha mandado. E disse Saul, de Amaleque, as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas, das vacas, para se oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então, ele disse que o povo poupou o melhor para dar em sacrifício ao Senhor. Só que o Senhor não queria sacrifício. O Senhor queria obediência. E é isso que o Senhor quer de nós. Obediência. Que nos traz, né, a obediência é a gente chegar mais perto. É a gente depender da palavra do Senhor. É a gente querer obedecer ao Senhor. E isso requer que a gente vá para a palavra, a gente vencer a nós mesmos e queira se submeter à palavra do Senhor. Glória a Deus em nome de Jesus. Então disse Samuel a Saul: espera e te declarei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? O Senhor te ungiu rei sobre Israel. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Por quê? Pois não deste ouvido à voz do Senhor. Antes voaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então Samuel estava lembrando ali do que Deus tinha feito para Saul, que tinha ungido como rei, né? Que estava ali, queria que Saul lembrasse do que o Senhor estava fazendo por ele, mas ele não tinha feito o que o Senhor tinha o exortado a fazer. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Então, mais uma vez, Saul, ele disse que tinha feito o que o Senhor tinha ordenado a fazer. Ele deixou Agag vivo e as outras coisas, né, os animais que lhe pareciam coisas boas, mas o Senhor queria que ele destruísse tudo totalmente. Mas o povo tomou o despojo, ovelhas, vacas e o melhor do interdito para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gigal. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfitar é como iniquidade e idolatria. Pois quanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também o rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então aqui a gente vê aqui que Deus rejeita Saul por causa da desobediência. Então, a gente precisa, aquilo que o Senhor tem nos ordenado a fazer, que a gente faça do jeito que o Senhor quer que a gente faça. Que a gente não seja influenciado por outras pessoas ou por outras circunstâncias ou porque outra pessoa faz, mas que a gente fique, né, com aquilo que o Senhor nos exortar a fazer, porque é isso que vai nos trazer comunhão com Deus, permanecer na presença do Senhor
Então a palavra do Senhor nos diz, né, que o Senhor ele teve que ungir Davi, né? Posteriormente, o Senhor escolheu Davi. Então, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor manda Samuel ungir Davi dentre os seus irmãos. Manda o profeta ir lá na casa de Jessé, e onde os seus irmãos estavam todos ali reunidos, onde Samuel, ele vendo ali os irmãos ali, como Eliabe, tinha ali estatura, aparência de rei, ele pensou ali que o Senhor ia ungir, mas o Senhor diz, né, que ele não via como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E isso até que, depois de ter passado todos os irmãos de Davi, Samuel pergunta se não tinha um outro, né, mancebo, se diz que ele estava lá apacentando as ovelhas. E Samuel disse que eles não se sentariam à mesa até que esse outro irmão chegasse, Davi. E Davi foi ungido como rei. Davi era ali um improvável da família. Davi estava ali pastoreando ovelhas, mas Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Deus vê a disponibilidade de obediência à sua palavra. Então, Davi, ele não tinha ali o aplauso da família, a aprovação, mas Davi tinha a aprovação de Deus. Então, muitas vezes quando o Senhor nos mandar fazer algo, a gente precisa passar por processos de aperfeiçoamento, de aprendizado, de comunhão, de experiência com Deus. Saul, ele teve a oportunidade de obedecer a Deus. Deus o ungiu, permitiu que ele fosse rei, e Deus queria que Saul permanecesse em obediência segundo a palavra. Saul tinha ali o apoio de Deus, o profeta Samuel para ajudá-lo, mas ele se desviou ali da vontade de Deus. Seu coração estava voltado para o reinado, e por isso ele fazia o que o seu coração lhe agradava, sendo influenciado pelo povo, porque ele queria a aprovação do povo, ele queria o apoio do povo, ele queria ser elogiado, né, pelo povo, agradar ao povo. Mas quando nós vemos para a presença do Senhor, o Senhor nos exorta a obedecer tão somente a sua palavra. Tem um ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Não, a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. Então, Davi, apesar dele ser ungido, né, ele não foi naquele imediato momento, tomou ali o reinado. Davi passou por processos. Davi, há alguns anos foi que ele foi herdar o trono. E muitas vezes a gente precisa passar por processos para que a gente seja aperfeiçoado, moldado, tratado, e para que o nosso coração não esteja naquilo que o Senhor nos dá, mas na sua presença, mas sendo fiéis ao Senhor, fiéis à sua palavra. Quando o Senhor chamou Abrão e disse: sai da sua terra, da sua parentela, né? Vai para uma terra que eu lhe mostrarei, né? E prometeu abençoar Abrão, fazer, né, ele pai de nações, onde ele já estava avançado de idade. A esposa Sarai era estéril, mas Deus prometeu e Deus cumpriu. Mas nessa caminhada de Abrão, Abrão aprendeu a obedecer a Deus, a andar por fé. A palavra do Senhor nos diz: o meu justo viverá pela fé. Que a gente não seja movido pelas circunstâncias nem pelas contrariedades. O Senhor quer nos ensinar, mas a viver dependente dele. E quando o Senhor pediu o filho da promessa, o filho que tanto Abrão queria, Abrão não hesitou, porque o seu coração, sua prioridade era Deus. Então, por isso que a gente precisa respeitar os processos. A gente precisa ter paciência com os processos, porque o Senhor não quer que a gente seja influenciado pelo povo. O Senhor não quer que a gente seja regado e alimentado por elogios. Porque muitas vezes o Senhor não vai permitir, para que a gente não seja movimentado pelas nossas emoções. Por alguém que diz: ó, vai lá, você vai conseguir. E, nossa, como foi bom. Muitas vezes o Senhor não vai permitir, para que a gente permaneça fiel ao Senhor, para que a gente não viva em oscilação de pensamento e de sentimentos, para que a gente não viva em aprovação do povo, mas que a gente se submeta à sua voz, para que a gente ore antes, se torne dependente de Deus, porque Davi ele era dependente de Deus nas suas guerras, nas suas batalhas. Ele consultava ao Senhor: Senhor, eu devo ir, de que jeito? E é isso que eu e você temos que fazer, apesar de um chamado, apesar de um ministério, apesar de algo que o Senhor tem para cada um de nós. O Senhor quer que eu e você permaneça em fidelidade na sua palavra.
em obediência à sua palavra. Por quê? Por causa das nossas almas. Porque a prioridade de Deus é a salvação das nossas almas. Então, o Senhor, Ele trabalha no nosso coração, para o nosso coração não permaneça em vaidade, em vanglórias, em elogios, em ofertas, em conquistas, em reinados, em tronos, ou em primeiros lugares, ou em curtidas, né? Ou em palavras, né, de elogios. Mas que apesar de tudo isso, o nosso coração se submeta a Deus. E que a gente se glorie em reconhecer o Senhor e tudo que o Senhor nos desse, que seja para a glória dele, que seja para glorificar e exaltar o nome dele. Amém. Glória a Deus, em nome de Jesus, vamos orar. Pai bendito, queremos te render graça. Senhor, em nome de Jesus Cristo, fortalece a nossa mente, a nossa alma e o nosso coração na tua palavra, Senhor, para que a gente venha, meu Deus, priorizar em obediência a ti, em nome de Jesus. A tua palavra nos diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos livra das tentações, Pai querido. Precisamos de Ti para que o Senhor nos fortaleça. A Tua palavra nos diz que Jesus ele foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude, meu Pai querido, a permanecer, meu Pai querido, em fidelidade a Ti, Jesus. O Senhor permaneceu em Cristo, em Deus, em Teu Pai fiel, fiel à palavra, Senhor. O Senhor ali não tinha alimento, mas a obediência à palavra, meu Deus, confirmou, meu Pai querido, teu propósito, meu Pai querido. E é isso que o Senhor nos ensina, Jesus, a nos submeter a Ti, a sermos fiéis a Ti. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Meu Pai, nos ajuda a discernir as nossas fraquezas para que a gente venha se alimentar do Teu Santo Espírito em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz: as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Glória a Deus. A tua palavra nos diz que o espírito que vivifica a carne para nada se aproveita. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Senhor, em nome de Jesus Cristo, repreende toda a inveja, Senhor, porque a tua palavra diz que Saul ele invejou ali Davi. Senhor, repreende nesta hora toda a inveja, Senhor. Toda a inveja, toda a retaliação, toda a emboscada, todo o laço. Cai por terra em nome de Jesus. Toda a perseguição, Pai, repreende em nome de Jesus. Nós abençoamos aqueles que contendem contra a nossa vida. Nós abençoamos, porque a tua palavra nos diz para a gente orar pelos nossos inimigos, para que a gente abençoe os que nos amaldiçoam, para que a gente ore. Então nós oramos e os abençoamos, mas declaramos toda a palavra contrária contra a nossa vida. Nós repreendemos em nome de Jesus. Amarramos e declaramos todo o mal cai por terra em nome de Jesus. Guarda as crianças, Pai querido. Repreende a exofilia, repreende a pedofilia, repreende, meu Pai, o incesto. Repreende, Pai, em nome de Jesus Cristo, a opressão, a batalha na mente, meu Pai querido. Espírito de suicídio, de homicídio, repreende em nome de Jesus. Repreende a doença, a enfermidade, nódulos, cistos, coceiras, fadigas, agonia. Espírito de loucura, de opressão. Repreende, Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nos ajude a permanecer fiéis. Aquelas pessoas que estão se sentindo fragilizadas, Senhor, querem buscar, meu Pai querido, um recurso, meu Pai, uma cura imediata, procurando casas, que nessa hora as pessoas, meu Deus, venham ser libertas e se fortaleçam em Ti, Jesus, porque o Senhor cura e liberta. A Tua palavra nos diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Repreende, Pai, todo espírito de morte, de destruição, de roubo, de laço, de emboscada, de forca, de cova. Repreende, Pai, em nome de Jesus, tudo que foi erguido na madrugada: feitiçaria, macumbaria, bruxaria, ato de magia negra. Cancela, Pai, em nome de Jesus, porque a tua palavra diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que em juízo se levantar, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, justiça que vem de mim, diz o Senhor. Glória a Deus em nome de Jesus. Guarda a nossa família, Senhor, a nossa casa, Senhor. Guarda as crianças, os jovens, Pai querido, das investidas de Satanás. Guarda, Senhor, em nome de Jesus. Livra também os animais, meu Pai, de sacrifícios, meu Pai. Livra os animais, meu Deus. Livra, Senhor, da exofilia. Livra em nome de Jesus, Pai querido. Cobre o nosso lar no Teu sangue. Guarda a nossa entrada e a nossa saída. Tua palavra nos diz em 1 Timóteo 2,3. Pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Senhor, nos cobre no Teu sangue e nos livra de todo mal. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre.
em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Não terás medo do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal lhe sucederá, e praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos ele dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Fiquem na paz, em nome de Jesus.